Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, seguindo os nossos vídeos sobre os autores da editora Mondro. Hoje eu quero trazer aqui com vocês o Pequeno Baco Doente, do Jean-Paul Viana. Eu já finalizei ele há um tempinho, mas como eu não consegui fazer a gravação do vídeo, eu voltei a reler, enfim. Quero mostrar um pouco aqui a capa. Interessante a contracapa, né? O Jean-Paul Viana, ele é licenciado em artes visuais, então toda a parte das artes aqui que aparecem no livro é de autoria do Jean-Paul Viana. Vou mostrar mais algumas imagens aqui. Então, muito bonito, um livro muito bem ilustrado, né? Muito bem trabalhado essa parte visual, né? Própria aí do Jean-Paul, que é licenciado em artes visuais. Então, o livro ele já tem essa riqueza, né? Aqui de autoria do Jean-Paul. O Jean-Paul Viana, ele nasceu em 1985 no povoado de Lagoa da Bananinha, no município de Canarana, na Bahia. Licenciado em artes visuais e especialista em arte na educação pela Universidade de São Paulo. Então ele é arte educador, pintor, gravador e poeta. Então, como eu disse, a arte de capa, o miolo desse livro, né? Pequeno Baco Doente, é da sua autoria. O livro é uma reunião de poemas que refletem muito a poética contemporânea, não apenas na forma, mas no conteúdo, desde a questão da ausência, né? Ou melhor dizendo, se trata aqui de uma ausência muito mais subjetiva e sendo tratada como conflitos pessoais e terrenos, né? Da dimensão do espírito do seu tempo, do espírito da sua época. Então, os conflitos de identidade, as metamorfoses ao se ambientar geograficamente ou culturalmente em um mundo globalizado. Então, essa temática fica muito clara, que ela aparece de uma forma muito clara aqui no livro do Jean-Paul, O Pequeno Baco Doente, mas que também retrata muito da poética contemporânea, né? São temas caros aos poetas contemporâneos. Aliás, hoje os problemas globais estão mais alinhados aos problemas pessoais, né? O tema da infância, né? De uma certa saudade da infância, quando ela é vista ou tratada como um porto seguro para o adulto, para o indivíduo, né, já adulto. Então é como se esse indivíduo sofresse com uma espécie de orfandade, não apenas filial, mas social, né, uma orfandade que tem origem em uma vida de comunidade onde a identidade começou a ser formulada. Então, me parece que o caso do Jean-Paul, que é uma espécie de orfandade de um tempo, né, passado, onde a experiência da infância ela ainda é muito forte e ela traz essa sensação, né, na vida adulta. Então a velocidade, né, a dinâmica do mundo contemporâneo, ultramoderno, força então o indivíduo a se readaptar constantemente, e isso pode naturalmente distanciá-lo de suas raízes.
E esse desafio, o autor aqui do livro, ele deixa claro logo na apresentação do livro, né? Como aqui no trecho final esse texto de apresentação, que ele diz o seguinte: a concepção do passado como sucessão de fatos constantemente se ressignificando me faz acreditar que tanto a minha vivência como artista e professor, quanto a minha pintura, gravura ou poesia têm como ponto de convergência os devaneios da memória. Serão sempre uma procissão para fazer chover. Então aqui, novamente, a questão da memória, né, de se voltar a essas raízes, a essa convergência do adulto, né, com esses devaneios da memória, né, do passado, das suas raízes. Mas o Janot, ele traz aí a possibilidade de remodular o passado através da memória como matéria-prima para a expressão artística, seja na pintura e na gravura, mas que se estendeu também para o verso, né, para a poesia. E o livro, ele abre com um poema muito adequado, que é Um Eco nas Sombras. Deixa eu pegar e eu vou ler esse poema aqui. Um eco nas sombras. Há acácias florescendo no deserto entre abruptos cactos. É o amor que nasce, morre, renasce entre suas vítimas. São poucos, bem poucos sobreviventes. Que seja um faraó em meu sarcófago, uma múmia na ostentação de uma pirâmide ou um escravo em dúbio sistema capital, andarilho sem moral, uma sombra que definha o fim do crepúsculo, um fantasma de outros fantasmas que morreram. No palco há teatro de ventríloco, bonecos vivos em habilidosas mãos diante da plateia, de sorrisos plásticos, são jovens que habitam em terras estéreis, cobertas de lodo, enquanto os velhos apenas observam suas dentaduras depositadas em copos de águas turvas, almejando descanso. Há uma grande ampulheta contando os grãos do tempo. Há vivos habitando entre mortos, enquanto a areia escoa e diante de rumores que não desejo decifrar, apenas me calo. Então, é um poema bem interessante aqui, logo no início da sua obra, né? Um dos primeiros poemas. E em muitos poemas o autor usa de repetição de palavras, né, em um mesmo verso ou no seguinte, criando então uma cadência musical própria. O jogo de palavras, o trocadilho também aparecem, ainda que seja um recurso para extrapolar a música dos versos, né? Temos também aí temos como exemplo o poema Elogio à Palavra. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A janela entreaberta, haja nela algo que desperte. A janela surge lúcida, Lu de muitos nomes, Luci, Luciana, Lu. Lu se dá por completa, Lu de mil faces, há em ti luar de amor. Na pálida luz do luar, pousada em ti, em pouso de ti, em mim ficou Lu, Lúcia, Luana, Luciana em Lu, Ana Lúcia, de ser sempre lúcida, se a vida dádiva dá, há na existência de Luci um quê de controverso, luá na tua sina, de ser sempre verso. Então surge Luísa, incorpórea sem rosto e sem vértebra, se propaga fonética no mundo da palavra. Também é um poema que eu gostei aqui do livro. E então o poeta, né, o poeta contemporâneo,
como um pequeno Baco doente, né? Ele não deixa de questionar a linguagem, a palavra, né? A matéria-prima do seu rito de passagem, mas que diante do poeta a palavra já aparece exaurida e sem sentido. Como ele diz aqui no poema Autorretrato como Baco, é um outro poema aqui, também muito legal. Autorretrato como Baco, então ele traz essa questão, essa reflexão sobre a linguagem, né? E então, diante do poeta, a palavra já parece exaurida e sem sentido. Então, os sintomas são os poemas de amor escassos, dando lugar aos versos tortos e ébrios, e os vocábulos de tão repetidos no cotidiano revelam sem sentido, que são os versos finais desse poema. Estamos então diante de um autorretrato do poeta contemporâneo em busca do sentido existencial desde a experiência cotidiana. É como se a percepção, a crise existencial, ela se apercebesse, ela acaba sendo percebida no cotidiano, na experiência cotidiana, né? Então, aqui o poeta ele aparece como se estivesse na condição de um pequeno Baco doente. E para finalizar, a vivência na poesia de Genovo Viana, nessa obra, me parece então que é sempre uma procissão para fazer chover no sertão ou no deserto. Então é isso, pessoal. Se você gostou aqui da resenha, deixa aí os seus comentários. Recomendo aqui mais um livro da editora Mondro, sempre aí com a sua excelência, né, na arte gráfica aqui nessa edição, com os trabalhos do Genovo Viana, né, o trabalho gráfico dele, e a editora Mondro sempre apresentando então ótimas edições assim belíssimas. Deixa aí os seus comentários e vamos para um próximo vídeo. Até mais!